Graça e paz, abençoados, graça e paz. Aqui é o teu irmão Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça, com louvores, hinos, mensagens, vídeos que te ajudarão muito, te abençoarão muito, não tenho dúvida. Se vocês crerem na palavra, se vocês crerem no Evangelho da Graça, que eu canto, prego, testemunho e anuncio. Amém? Sou aqui de Curitiba, Paraná, bairro SIC, Cidade Industrial de Curitiba. Amém? Meu telefone é 041 98457631. Para quem quiser aí me adicionar, meu WhatsApp é esse número aí. Amém? Então fale comigo, quiser conversar comigo, quiser me conhecer melhor, se inscreva no canal, deixe teu comentário, faça a tua pergunta, tire a tua dúvida. Não tem problema, não tem nenhum problema. Deixa teu joinha aí e seja abençoado. Compartilhe essas mensagens, compartilhe esses vídeos e seja abençoado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas abençoados, como eu prometi, essa é a segunda parte da mensagem. Como identificar um verdadeiro cristão? Ou como se conhece um verdadeiro cristão? Ou quais as características, quais os modos, os jeitos, as obras, como você olhar para alguém e identificar aquele ali é um cristão, aquele ali é um verdadeiro filho de Deus. Como? E na mensagem de ontem nós falamos muita coisa, né? Muita coisa nós comentamos ontem, né? Tipo, um verdadeiro cristão, ele é religioso, ele é preconceituoso, ele julga as pessoas, ele se separa do mundo, ele é próspero. Ou seja, essas qualidades ou defeitos, como você quer julgar, né? Será que estas coisas, será que definem um filho de Deus, um verdadeiro cristão? Aí ontem nós paramos no assunto, né? Duas referências nós temos, gente. Duas referências nós temos. Jesus e o apóstolo Paulo. Jesus e o apóstolo Paulo. Amém? Mas antes que eu entre em mais detalhes sobre Jesus e o apóstolo Paulo, as duas referências que nós temos, eu queria comentar com vocês, gente, o seguinte. Eu estava pensando e quero comentar com vocês o seguinte. Eu não sei aí na tua igreja, eu não sei aí na tua cidade, eu não sei aí no teu bairro, eu não sei aí onde você congregou, onde você congrega, eu não sei. Mas um dos maiores defeitos, um dos maiores problemas que existe dentro da igreja, chamada igreja, né, que não é igreja, tá? Mas um dos maiores defeitos e problemas que existe dentro das chamadas igrejas, gente, sabe o que é? É a concorrência de ocupação, de cargos, de compromissos que automaticamente, normalmente, é o pastor, é a esposa do pastor, é o filho do pastor, a filha do pastor, que eles são os líderes da igreja. Pelo menos onde eu passei, as igrejas que eu passei,
Sempre é a família do pastor que são os cabeças, são os líderes, os que comandam, os que mandam, os que dizem: vamos fazer assim, vamos fazer assim, não vamos fazer assim, não vamos fazer assim. Automaticamente é o pastor e a família dele que mandam e desmandam na igreja, né? Na chamada igreja. Então, ele é quem promove. Se o Jonas tiver um bom comportamento, se o Jonas não faltar culto, se o Jonas for um fiel dizimista, se o Jonas concordar com tudo que o pastor diz, com tudo que o pastor manda, com tudo que o pastor quer fazer. Se o Jonas não se atravessar, se o Jonas não se colocar contra, olha pessoal, eu vou dizer para vocês, 2, 3 anos, ele já separa o Jonas para o ministério. Ele já separa o Jonas para ser um diácono, um cooperador, um auxiliar dele, uma pessoa de confiança dele. Por quê? Porque é uma pessoa que tudo que ele quer, esse Jonas está ali. Tudo que ele quer fazer, esse Jonas concorda. Tudo que ele quer promover na igreja, entre os irmãos, enfim, tudo que ele quer fazer de melhorias, de mudanças, de até mesmo julgar alguém porque pecou, porque errou, ou seja, fazer uma reunião lá e colocar aquela pessoa em frente lá para ser julgada, para ser punida por aquele que praticou, né? Aquele pecado que praticou. Pelo menos as igrejas que eu passei, todas elas existem isto, existiram isto, existem isto, em todas que eu passei. Todas que eu passei existe isso. E eu tô falando eu, né, gente? Tô falando eu. Mas é o Sebastião, é o Antônio, é o José, enfim. E as mulheres, mesma coisa. Então, aquele que faz tudo que o pastor quer, gente, aquele que concorda com tudo, então ele é promovido. No pensamento lá do sistema religioso, gente, ele é abençoado, ele é auxiliado, ele é uma bênção, ele cresceu, ele está sendo promovido para ser mais usado por Deus, para ser mais abençoado por Deus, para estar mais próximo de Deus, para ter mais o contato de Deus, ou estar mais em contato com Deus para trazer para a igreja aquele contato, aquela espiritualidade, aquela palavra abençoada, aquela palavra que vai ser diferente, porque agora é um líder, porque agora ele tem um cargo, porque agora ele tem uma responsabilidade, porque agora ele é um auxiliar do pastor, porque agora ele é um diácono, um evangelista, um missionário, um presbítero, um cooperador, enfim, ou é auxiliar do pastor, né? Ou é o segundo, né? Ou é líder do departamento de homens, ou é líder. A mulher, né, é líder das filhas lá de Sião, do círculo de oração das mulheres, né? Do grupo das irmãs, enfim, do grupo de oração das irmãs, do grupo de jejum, do grupo de oração, do grupo de consagração e tantos outros grupos. Então, gente, você veja que um cristão, ele está baseado em tudo isto, ser um cristão. Então quem olha para um crente, para um cristão, ele fica olhando em tudo isto. O que ele é na igreja, o que ele tem na igreja, o que ele faz na igreja, quantos anos ele tem de igreja, quanto tempo ele tem lá, que ele é fiel lá, que ele está lá com aquele pastor. E tudo isso é glória, tudo isso é honra, é glória. Se incham, estufam o peito quando dizem isto, quando falam isto. Eu fui assim, gente. Eu fui assim. Eu tinha orgulho, eu tinha honra de dizer que eu estava já há uns 8 anos ao lado do meu ex-pastor. Ao lado do meu pastor lá. E você? E você?
o Valmor, né? O Valmor, ele me permita eu dizer isso, mas o Valmor lá, uns 25 anos, do lado do pastor dele, não arredou o pé lá da igreja. Desde do dia em que eu levei ele na igreja, em que eu levei não, né? Eu convidei ele para ir para a igreja, e naquele dia, naquele primeiro dia que ele foi na igreja, eu não pude estar. Até ele ficou muito revoltado, muito bravo comigo. E ele vira e mexe, ele lembra essa história, né? Que quando ele foi na igreja a primeira vez, eu não estava. E ele se sentiu sozinho, se sentiu meio que, né? Perdido lá dentro, porque ele estava sozinho, o amigo dele não estava lá, o Jonas. Eu falei, não, mas tudo bem, tudo bem. E de repente, ficou lá uns 25 anos. Então, gente, mas vamos voltar no assunto, então. Então, ser um cristão, ser um filho de Deus, é isso, gente. Quer dizer isto. Você ser fiel ao lado do pastor, você ser fiel a uma igreja, você ter um cargo lá na igreja, você ser zeloso com aquele cargo, você ser zeloso com aquele pastor, com o teu líder, com a tua igreja, com o teu grupo, com os teus irmãos, estar ali em tudo que fazem na igreja, em tudo que fazem ali dentro daquele templo, chamado igreja. Então isso é ser cristão, gente? Será? Será? Então vamos tirar essa dúvida então, amém? Espero chegar lá então, nós tirar essas dúvidas então, e definirmos biblicamente o que a palavra diz, o que o Evangelho da Graça fala e diz sobre verdadeiras características de um cristão, de um filho de Deus. Amém? Vamos lá então. Então a primeira referência que nós temos é Jesus, né? Como nós falamos ontem, pessoal, olha o que Jesus fez. Jesus, mesmo cumprindo a lei, mesmo debaixo de lei, mesmo debaixo de estatutos, cerimônias, sacrifícios, deveres, obrigações, mas eu te pergunto, ele não foi amoroso? Ele não foi caridoso? Ele não praticou o bem? Ele não praticou o amor? Lembra aquela mulher que queriam apedrejá-la e levaram ela até Jesus? E falaram para ele, olha, tem testemunha, ela foi pego em pleno ato de adultério. E Jesus não se ajoelhou no chão e não escreveu no chão lá? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vocês lembram como ele foi justo, gente? Como ele foi piedoso? Como ele foi amoroso? Como ele perdoou? Como ele amou aquela mulher pecadora? E quando a mulher disse, não, mestre, nenhum dos meus acusadores estão aqui. Foram todos embora. E ele disse para ela o quê? Mulher, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Não erres mais. Tá vendo? Então, gente, vamos pegar então a primeira referência. O amor, o carinho, a paz, a alegria que Cristo nos passou, nos deixou, todos os seus exemplos excelentes, espetaculares, de ser uma pessoa bondosa, amorosa, caridosa, que defendia a verdade, não defendia o ser religioso, não defendia nenhuma hipocrisia no meio de um cristão, no meio de um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, de um homem, de uma mulher, de qualquer ser humano que confessava que amava a Deus, que servia a Deus, mesmo segundo a lei de Moisés, mesmo dentro dos mandamentos, das ordenanças, dos estatutos, conforme a lei dizia, conforme a lei mandava. Mas ele defendia o amor, a compaixão, a misericórdia, ajudar, estender a mão. Como a parábola do bom samaritano, que ele trouxe. Estender a mão. Ah, mas não é do meu povo. Estenda a mão. Ah, mas não é meu irmão. Estenda a mão. Ah, mas eu não conheço. Estenda a mão. Foi isso que ele nos deixou. Foi isso que ele nos deixou.
E no meio aí das igrejas evangélicas, gente, eu sei, eu conheço, dificilmente os irmãos da Assembleia de Deus ajudam os irmãos lá da Quadrangular. Os irmãos lá da Quadrangular dificilmente vai ajudar os irmãos que estão em dificuldade lá da igreja presbiteriana. E os da presbiteriana dificilmente vão ajudar alguns irmãos que congregam, são lá da Igreja Universal. Gente, e assim vice-versa. Por quê? Porque na cabeça deles, o pastor deles que se vire. Eles têm a comunidade deles, eles têm o pastor deles, eles têm a obra da caridade deles, como a congregação cristã. Ajudam e fazem para quem é da igreja deles. Se não for, será que ajuda com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção? Será que ajudam igual se o irmão não é da igreja deles? Gente, eu sei que não é. Eu sei que não é porque isso aconteceu. Isso aconteceu com a família, com o irmão que está conosco aqui, com a gente aqui. Os irmãos da congregação foram ajudar ele, pensando que ele era da congregação. Quando descobriram que ele não era da congregação, que ele não congregava na congregação, a coisa mudou. A coisa mudou. Tá vendo? Então não é por amor, gente. Então não é por amor. É porque é da minha igreja. É porque é do meu povo. Lembra da questão lá do samaritano? Do bom samaritano? Lembra? Então não é por amor. Então não é por amor, gente. Tá vendo? Isso é ser religioso. Isso é ser religioso. Quem faz isso é religioso. Quem realmente ama a Deus, estende a mão. Faz igual, faz com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Está fazendo para um ser humano, para um próximo. Amém? E a segunda referência, vamos falar então de Paulo? Paulo disse assim em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo... Não, 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1, Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Ou seja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E agora, gente? E agora? Quer dizer, então vamos entender isto então. Vamos entender aqui então. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: meus irmãos, você que está me ouvindo, você que está ouvindo, vendo este vídeo, acompanhando aqui o nosso raciocínio, acompanhando esse estudo, esta mensagem, como identificar um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão? Como? Então Paulo está dizendo aqui, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Ou seja, façam o que eu faço, porque o que eu faço, eu o aprendi de Cristo. Ou seja, o que eu aprendi de Cristo, o que Cristo me ensinou, e eu faço, e eu pratico, eu estou vos ensinando. Eu estou ensinando vocês. Façam isso. E eu te pergunto, você faz? Você faz? Você prega, você ensina todas as pessoas, você pregador, você pastor, evangelista, missionário, presbítero, apóstolo, seja quem você for, diácono, cooperador, missionário, bispo, seja quem você for, eu te pergunto, você prega, você ensina da forma que o apóstolo Paulo ensinou no Evangelho da Graça? Como ele aprendeu de Cristo? Como ele falou lá no próprio 1 Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11 mesmo ele diz, né? Porque o que eu recebi e aprendi, eu vos ensinei. Eu vos ensinei, ou seja, eu passei para vocês, eu ensinei vocês o que eu aprendi e recebi de Cristo Jesus. E outra coisa, ele disse também, se eu não me engano, foi aos Gálatas que ele disse, né? Que ele não recebeu da revelação de homem nenhum, mas da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo falou essas grandes verdades, gente. Amém?
Então nós devemos imitar a Cristo. Mas como imitar a Cristo? Obedecendo o apóstolo Paulo. Vendo as obras do apóstolo Paulo. Vendo os exemplos do apóstolo Paulo. Vendo o que o apóstolo pregou, o que o apóstolo Paulo ensinou, o que o apóstolo Paulo viveu, o que o apóstolo Paulo defendeu, o que o apóstolo Paulo sofreu perseguições, prisões, açoites, apedrejamentos, críticas, calúnias, zombarias e tanta coisa que ele enfrentou e ele viveu, ele sofreu, gente. Mas para defender o evangelho da graça. Por quê? Porque o evangelho da graça é o que ele tinha recebido do Senhor Jesus. É o evangelho da graça que ele foi responsável e incumbido de trazer para nós. Ao pé da letra, ao pé do Espírito Santo, ao pé daquilo que Cristo deu a ele. Foi o que ele trouxe para nós. Amém? Então vamos a Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Que diz assim, ó. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, gente, aqui. A igreja, todos os pastores ensinam: ame o teu irmão. Mas qual irmão? O irmão que está na igreja com você. O irmão que congrega com você. Ou ele ensina você: ame todas as pessoas, ame todos os teus irmãos. Se o teu vizinho lá que é da Assembleia de Deus, se o teu vizinho que é da congregação, se o teu vizinho que é lá da quadrangular, se o teu vizinho que é lá da presbiteriana, se o teu vizinho que é lá da universal, se o teu vizinho lá que é da macumbaria, que é do centro de Umbanda, se ele não manda, se ele não ensina que é para você prestar atenção e ajudar um irmão que é da outra igreja, você imagine um irmão da macumbaria, um irmão do centro de Umbanda, um irmão que lida com esse tipo de coisa. Um católico, um irmão católico, uma pessoa católica. Imagine, gente. Imagine. Imagine que ele ensina, que ele vai ensinar, que ele ensina, que ajude, estenda a mão. Gente, toda a lei resume-se em uma só palavra: ame. Ame o teu próximo, ame o teu irmão, ame as pessoas que estão ao teu redor, à tua volta. Ame as pessoas, ame, ajude, se compadeça do pobre. Se compadeça de quem está com fome. Se compadeça de quem está com frio. De quem está padecendo uma necessidade. E você tem, e você pode, e você faz vista grossa e você não ajuda. Vamos repetir a frase de ontem. Se você pratica isso, se você não faz essa obra, você não é cristão, nem aqui, nem na China, gente. Você não é um cristão nem aqui, nem na China. Para começar, você não é nascido de Deus, porque quem é nascido de Deus ama. Quem é nascido de Deus perdoa, ama, se compadece do pobre, se compadece do necessitado. Quem é de Deus, quem veio de Deus, quem nasceu de Deus, quem é de Deus, gente. Ele conhece o amor, ele conhece a caridade. Porque toda a lei se cumpre numa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Então não foi isso que Jesus fez? Cumpriu toda a lei. Para daí chegar nisto aqui: ame, tenha amor,
Viva o amor. Semeie o amor. Pratique o amor. Para que o amor do Pai seja revelado em você. Para que o amor do Pai seja transmitido por você e em você, como filho de Deus, como um verdadeiro cristão, que segue a Cristo, que ama a Cristo, que obedece a Cristo, que reflete a Cristo aonde for. Por amor. Por causa do amor. Por causa do amor, gente. Por causa do amor. Gálatas 5,14, né? Quem ama, cumpre a lei. Tá vendo? Então quem não ama não cumpriu a lei, gente. Quem não ama não cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei. Ele amava. Você lembra disso? Então viva como alguém que já cumpriu a lei. Porque ele ama. O fim da lei é Cristo. Cristo não é amor? Jesus não é amor? Deus não é amor? Por isso que o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Porque ele é amor. Amém? Ele é amor. Amém? Mateus 5,43. Mateus 5,43. Mateus 5,43 diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí olha o que Jesus disse. 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí, pessoal, agora nós chegamos nas características do verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Ele não julga pela aparência, ele não julga pelo que ele vê, ele não condena ninguém. Ele não condena ninguém, gente. Ele apoia, ele ajuda, ele se compadece. Se ele pode, ele mostra carinho, atenção a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. Não precisa perguntar se ela é crente, se ela é cristã, se ela é da qual igreja. Isso não vem ao caso. Isso não vem. Não vem essa pergunta. Essa pergunta não cabe em qualquer situação de uma ajuda que se for fazer para alguém. Não cabe. Se a pessoa se abrir e falar, eu sou de tal igreja, tudo bem, mas não cabe a ninguém que ama, que realmente ama, tem o amor de Deus, gente. Não cabe perguntar. Não cabe perguntar. Outra coisa, não cabe perguntar se aquela pessoa, se você vê que aquela pessoa, ela é homossexual, gente. Se ela tem uma opção diferente sexual, se a mente dela tem uma outra opção diferente da tua, contrária à tua, se ela é diferente de você. Pessoal, quem tem o amor de Deus não vê isto. Isso não é defeito, isso não é problema, isso não é barreira, isso não pode interferir em nada da tua ajuda, do teu amor, do teu carinho, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus. Bem explicado. Bem explicado. Você vai ajudar, você vai estender a mão, você vai mostrar o amor de Deus que está na tua vida. Do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo tamanho. Você vai prestar atenção. Você vai prestar a tua ajuda àquela pessoa. Aí ela vai decidir querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Mas Deus sabe que você fez a tua parte. Amém? Então olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse quanto ao verdadeiro cristão,
ao verdadeiro Filho de Deus, que ama. O que ele disse? Ame teus inimigos. Pague o mal com o bem. Então, para você que acha que é fácil ser cristão, ser filho de Deus, viver o evangelho da graça, para você que acha que é fácil, que é muito fácil, que é mamão com açúcar, pessoal, não é fácil não. Não é fácil não ser um cristão, gente. Você não pense que é fácil não. Por isso que eu estou provando biblicamente que você que se acha cristão, você que se julga cristão, destas igrejas aí, que não ensina esse verdadeiro amor aqui, que não ensina como ser, como se comportar, como agir como um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, não te ensinam, gente. Então você não é. Então eu lamento muito te informar, te dizer isto, é a verdade, você não é um cristão. Você não é um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão. Porque cadê as características de Cristo na tua vida? Que você é misericordioso, que você ama, que você perdoa, que você se compadece do pobre, reparte o que você tem com aquele que não tem. Não julga as pessoas porque elas são diferentes, porque elas são de outra igreja, porque é de outra religião, ou porque não tem religião nenhuma, ou porque não vai em igreja nenhuma. Julga aquela pessoa porque ela bebe, porque ela fuma, porque ela escuta música, porque ela até mesmo usa droga, é uma pessoa drogada, é uma pessoa que está perdida nas drogas, está perdida no vício, e você julga e condena ainda. Você é um cristão? Não, você não é um cristão, porque um cristão não faz isso. Um cristão não faz isso. Um cristão, ele ama seu inimigo. Ele procura fazer o bem. Ele ora, ele clama, ele busca a Deus pelos seus inimigos. Que os seus inimigos sejam ajudados, sejam salvos, sejam transformados, sejam abençoados por Deus. Que eles alcancem o mesmo Deus que eu tenho. Que eles alcancem o mesmo céu que eu tenho. Que eles alcancem o mesmo reino que eu tenho. Que eles reinem também. O que eu tenho de bom e de melhor, eu desejo ao meu próximo, ao meu inimigo. E Deus sabe, gente. E Deus sabe se é só da boca para fora, ou é da mente, é do coração, né? Ele sabe. Não adianta você querer falar, querer fazer cena, querer mostrar. Não, não. Tem que viver. Tem que fazer, tem que praticar. É na prática. Não é no falar, não. Não é no ver, falar, comentar, dizer. Não, é fazer, gente. É no fazer. Amém? É amar os inimigos. Amar os inimigos. Essas são características dos verdadeiros cristãos, hein? Dos verdadeiros cristãos, filhos de Deus. Agora nós chegamos. Como identificar um verdadeiro cristão? Está aí. Ele imita a Cristo. Ele é um imitador de quem? Do apóstolo Paulo. Nós acabamos de ler, né? Gálatas 5,14. Quem ama, cumpriu a lei. Então você não ama? Então você não cumpriu a lei. Né? Tá. Mateus 5, 43, 44, ele ama os inimigos, ele ora pelos inimigos, ele faz o bem sem olhar a quem, gente? Agora Mateus 7, 1. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aí, tá vendo? João 7, 24. João 7, 24.
João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aí. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tá vendo? Então em Mateus 7, 7. Então em Mateus 7, 7:1, Jesus disse o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. O que é esse não julgar de Jesus aí? Esse não julgueis para que não sejais julgados é julgar pela aparência, gente. É o que o religioso faz. Vocês lembram que Jesus fazia o bem no sábado e ele era criticado? Ele era zombado? Ele era escarnecido? Ele era perseguido? Ele era taxado de não cumprir a lei, de não obedecer a lei, de não obedecer a lei de Moisés, de pisar nos mandamentos, porque ele fazia o bem, porque ele fazia, ele praticava o amor, ele praticava o bem nos sábados. Vocês lembram disso? Pois é. Então eles estavam fazendo o que Jesus falou em Mateus 7. Não julgueis, não julguem. Ou seja, pela aparência, pelo que vocês pensam, pelo que vocês querem julgar. Porque vocês querem julgar, porque vocês são religiosos. Se sentem melhores, se julgam melhor que os outros. Mas aí, aqui em João 7, 24, Jesus fala assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tá vendo? Então aqui nós estamos fazendo um julgamento, mas é segundo a reta justiça. É segundo a reta justiça de Deus e não a minha. Pela palavra dele e não a minha. Pelo desejo dele e não o meu. Pelos feitos dele e não o meu. Pelo exemplo dele e não os meus. É diferente, gente. Julgai segundo a reta justiça. Tá vendo? E outra coisa, julgar sim, né? Condenar não, né? Um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, ele julga. Ele julga. Ou seja, praticando assim a justiça. Procurando fazer a pessoa enxergar o bem e o mal, o errado e o certo. Então ele julga, não faça isto, que isso está errado. Faça isso que está certo. Então esse é o julgar. Julgar segundo a reta justiça. E condenar não, né? Condenar jamais. Condenar jamais, né? Um cristão faz o bem sem olhar a quem, sempre, sempre. Um cristão, verdadeiro cristão, faz o bem sem olhar a quem sempre. Amém? 2 Tessalonicenses 3,13. 2 Tessalonicenses 3,13. 2 Tessalonicenses 3,13 diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aí. Mas vós, irmãos, não se canseis de fazer o bem. Tá vendo? Então um verdadeiro cristão, gente, um verdadeiro filho de Deus, ele é bondoso, ele tem um coração bom, um coração quebrantado, um coração que não guarda rancor, ódio, ciúme, inveja. Um coração que não julga ninguém, não condena ninguém para o destruir. Jamais, gente, jamais. Tá vendo? 2 Tessalonicenses 3,13. Porque os que servirem bem, segundo Tessalonicenses 3,13, gente. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Tá vendo?
E para terminar, Hebreus 13:16. Hebreus 13:16 de Hebreus. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Tá vendo? E não esqueçais da beneficência, ou seja, você ser benéfico, praticar a bondade, ser bendito, ser bondoso, ser amigo, ser companheiro, estender as mãos e fazer o bem, sem olhar a quem, gente. Pessoal, nós vamos ter uma terceira parte deste assunto, amém? Nós vamos ter uma terceira parte deste assunto. Eu tenho mais uns textos aqui. Eu vou fazer uma terceira parte, então. Agora nós chegamos à conclusão, então, e as características reais, verdadeiras, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus. Amém? Então fique então com essa segunda parte. E amanhã eu gravo, então. Amanhã eu posto aí no canal a terceira parte e última parte desse assunto. Como identificar um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz.